Olá, boa noite, gente. Então, temos aqui mais uma questão de monitoria, né? Um dos nossos colegas aqui teve dúvida nessa questão, tá? E ele teve com razão, porque, gente, essa questão aqui realmente é complicadinha. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Como é que começa? É o limite de x tendendo a 3 de x menos 3 dividido por raiz cúbica de 4 menos x menos 1. Vamos considerar uma das primeiras regras que a gente aprende quando está mexendo com limites. É uma propriedade bem interessante que, basicamente, quando eu tenho um limite de f, uma função, né, f de x, dividido por uma outra função qualquer, g de x, eu posso ir lá e eu posso dividir esse limite em dois limites. E daí eu vou ficar com o limite da minha f de x dividido pelo limite da minha g de x. Então é o que eu vou tentar fazer aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou usar uma outra propriedade que quando eu tenho um polinômio, né, eu posso simplesmente trocar o x pelo número que ele tende no limite, e daí a resposta vai ser simplesmente isso. Então, no caso aqui em cima, né, bastaria trocar esse x aqui por 3, fazer 3 menos x, e essa é a resposta do limite. Então, vamos tentar fazer isso aqui, né, para ver o que vai acontecer. A gente vai ter aqui o limite de x menos 3 dividido pelo limite de raiz cúbica de 4 menos x menos 1. Ricardo, por que você não pegou e ficou escrevendo x tendendo a 3, né? É uma coisa minha, depende da anotação que tu vai fazer. Mas quando eu não estou em prova, tá? Para não ficar poluindo muito as minhas folhas de exercício, eu dou uma resumida nas coisas, tá? Corto um pouquinho onde dá para cortar. Ou então evito de ficar fazendo anotação que, tipo, a gente já fez antes. Mas, de novo, uma coisa minha só para deixar mais organizado, né? Não deixar tão poluído. Se vocês gostam de repetir sempre, não tem problema, tá? Na realidade é o correto fazer sempre. E numa prova eu recomendo que vocês façam sempre. Aqui é só para deixar mais simples a anotação. Então, seguindo isso aqui, né? A gente sabe que nosso x vai estar tendendo a 3. Então, em cima, a gente vai ter 3 menos 3. E embaixo, a gente vai ter a raiz cúbica de 4 menos 3 menos 1. E aí mora um problema. Qual é o problema? 3 menos 3 é quanto? É 0, né, gente? Zeramos em cima. E embaixo, quer dizer, zerar em cima não é um problema. Se desse qualquer coisa aqui, 0 dividido por qualquer coisa vai continuar sendo 0. Então aí a gente já mata a charada, né? O problema é o que vai acontecer agora. Isso aqui vai dar raiz cúbica de 1, porque 4 menos 3 é 1, menos 1. Gente, não interessa aqui o número que for. Pode ser 2, 3, 20, qualquer coisa. Raiz de 1 vai ser sempre 1. Então, na prática, isso aqui vai ser 1 menos 1. E o resultado final desse negócio vai ser 0 dividido por 0. Isso aqui é uma indeterminação. Isso aqui não pode acontecer. 0 dividido por 0. Porque eu estou fazendo uma divisão por 0. Isso não existe. Então isso aqui está errado. Se eu tentar aplicar dessa maneira aqui, não vai funcionar. Eu vou errar a questão. Nesses casos, o que a gente faz? Existe uma propriedade de um cara chamado Optag. Eu não lembro que era mais ou menos assim. O Optag. E basicamente o que ela vai nos dizer? Quando a gente está numa situação travada, assim, não tem como fazer, uma das ferramentas que a gente pode usar é essa propriedade aqui. E ela diz mais ou menos o seguinte. Eu tenho um limite qualquer de uma função f de x dividida por g de x. Então, de novo, a situação que eu tenho lá, um limite de duas funções aqui. E eu não estou conseguindo resolver, estou no caso como esse aqui travado. Eu posso dizer que esse limite aqui é igual ao limite de f' de x dividido por g' de x. Onde esse f', caso vocês ainda não estejam muito familiarizados com a notação, onde o f' de x vai ser a derivada da função x e, consequentemente, g de x
vai ser a derivada da função g de x. Eu não sei o quão longe vocês foram no estudo da derivada, tá, gente? Mas, assim, isso aqui é anotação, tá? Eu posso escrever a derivada de f de x ou f' de x. É a mesma coisa, tá? Eu estou escrevendo a mesma coisa. De novo, uma questão de escrever mais resumido, mas para deixar já estabelecido, né? F' de x é a derivada da função f de x, ok? Então eu posso resolver essa questão aqui de cima usando derivadas. Então eu vou derivar a função aqui de cima e derivar a função de baixo e fazer um novo limite a partir dessas derivadas. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que a minha função f de x vai ser igual a x menos 3 e a minha função g de x vai ser igual a raiz cúbica de 4 menos x menos 1. Tá entendido? Então tá, vamos seguir. A derivada de f de x não tem segredo. Essa aqui a gente é só aplicar as propriedades básicas ali da derivada, que a gente já consegue se safar. Então, eu tenho aqui uma derivada, né? Temos dois termos aqui dentro, não tem multiplicação, então eu posso separar isso aqui em duas derivadas diferentes. Eu vou ficar com a derivada de x, dx, menos a derivada de 3, dx. Essa aqui, como não tem variável x, eu posso automaticamente já vem aqui e é o seguinte, deu zero. Então já morreu, já cortamos um termo. Já facilitou nossa vida. E a gente vai ter só derivada dx, dx. Como aqui o expoente é 1, eu vou botar 1 vezes x. Isso aqui na prática, né, gente? A gente não vai fazer esse processo todo aqui, tu faz direto. Mas para deixar bem explicadinho, né, bem didático, eu vou fazer isso aqui passo a passo. Isso aqui vai ficar 1, né, porque eu estou botando o expoente aqui para baixo, estou descendo, de 1, que é o expoente dele, menos 1, e é isso aí. Tá feito. A gente vai ter como resultado desse cálculo aqui 1 vezes x na zero, que vai ser 1 vezes 1, que é 1. Tá aí o resultado. Lembrando que a regra da derivada, né, a gente tem um expoente aqui, a gente desce ele aqui para baixo, e esse expoente aqui a gente faz menos 1. Se eu tivesse, por exemplo, a derivada, tá, de x ao quadrado, seria 2 vezes x de 2 menos 1. Né? Ou seja, 2 vezes o x. É assim que a gente faz a derivada. Seguindo para a próxima derivada, primeiro matamos já. Vamos para a segunda agora. Derivada de raiz cúbica de 4 menos x na menos 1. Esse aqui é um cara... Esse aqui é o osso da questão, tá, gente? Aqui complica. Como é que eu faço isso? Vamos começar usando uma propriedade que a gente já usou lá em cima. Eu tenho aqui dois termos, né? Esse aqui e esse aqui, e eles não estão se multiplicando. Então eu posso dividir em duas derivadas diferentes. Derivada, raiz cúbica, 4 menos x, dx, menos derivada de 1. Dividir normalmente, como eu fiz lá em cima. De novo aqui, tem um número sem x. Então, é uma constante, derivada é zero. Simplificando, né, já tirando aqui da zero, a gente tem que o resultado vai ser derivada de raiz cúbica de 4 menos x dx. Ainda é um osso. Né? Tipo, a gente faz e parece que não vai ganhar. O cálculo é um pouco triste, né, gente? É meio depressão. Mas vamos lá. A gente precisa lembrar de uma outra propriedade, e agora eu quero que todo mundo busque lá no HD a matéria de segundo grau, que é o seguinte: quando eu tenho uma raiz, o que é a raiz? Eu posso ter os expoentes e a raiz são operações inversas, tá, gente?
como o mais e o menos, por exemplo, ou então a multiplicação e a divisão. Então, eles meio que assim, eles se relacionam entre eles. Há uma relação entre esses dois caras aqui. E como é que funciona essa relação? Sempre que eu tenho um expoente em fracionário, eu posso transformar ele numa raiz, e vice-versa. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui um número x qualquer. E ele está elevado ao expoente a dividido por b. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz de b de x elevado a a. Essa regra vai estar servindo aí sempre que eu tenho expoente ou sempre que eu tenho raiz. Sempre que eu tenho expoente, eu posso reescrever ele como uma raiz, e sempre que eu tenho uma raiz, eu posso escrever ele, né, como um expoente. Então essa é a relação que a gente tem, que vocês têm que se lembrar dela, senão o exercício fica sem solução, não vai ter como seguir. Então eu vou pegar só a raiz nesse caso, sem a derivada primeiro, para a gente analisar. Eu tenho raiz de 3. Vou botar entre parênteses para ficar mais fácil visualizar. 4 menos x. E isso aqui tudo é elevado a 1. Então, nesse caso, aplicando essa propriedade aqui que a gente acabou de ver, eu vou poder reescrever isso aqui como 4, entre parênteses, tá, gente? 4 menos x elevado a 1 terço. Ok? Então, eu vou reescrever a derivada como derivada de 4 menos x, não, 1 terço. Então, assim, olha, não é que cada um... Como é que eu posso dizer assim? Essas operações aqui, elas não são difíceis, por si só. Pode ver que uma propriedade nada a ver aqui de raiz e expoente, uma regra lá de L'Hopital, nada a ver, uma derivada comum ali, nada a ver. Cada uma dessas coisinhas aqui, elas individualmente são bem simples de entender, são coisas bem simples de lembrar. O problema é que tu cai numa questão dessa aqui, e daí tu tem que usar tudo isso numa tacada só. Então tu tem que lembrar de tudo isso, você tem que conseguir aplicar tudo isso. E infelizmente, não tem segredo, tá? Tu tem que fazer o exercício, tem que repetir. Tu viu eu resolvendo aqui? Legal. Pega agora e faz ela do zero. E depois faz uma vez. Depois pega mais um exercício parecido. E aplica de novo. E com o tempo tu vai se armando. Tu vai decorando isso aqui. Tipo, isso aqui que eu escrevi, né? Essa propriedade aqui. Tu vai começando a decorar essas coisas aqui. E tu vai começando a se armar. Então quando tu chega em outra questão dessa aqui que é parecida, ou então que usa outras propriedades, mas usa essa aqui também, tu já tá armado. Tu já sabe como chegar nela, tu já sabe como resolver. Então a dica que eu dou é essa aqui, tá, gente? Vão fazendo exercício para vocês pegar esses esquemas, né? Cada propriedade que vocês aprendem nova é mais uma ferramenta que vocês têm para resolver o exercício. E por que eu disse isso? Porque nesse espaço aqui eu vou botar mais uma ferramenta nova. Parece piada, mas a gente vai usar mais uma propriedade. Que no caso é a propriedade, né, derivada da cadeia. No caso, tá, eu tenho uma derivada de uma função dentro de uma função. Se vocês verem aqui, eu vou derivar um número qualquer, x aqui, que está elevado a um expoente a. Então isso aqui é como se fosse uma função f de x. Ok? Só que esse x aqui, ele não é x. É uma outra função. O x, na realidade, é uma função g de x igual a 4 menos x. Então eu estou derivando, na prática, essa função f de x aqui, mas na realidade f de x é uma função de uma função. Entendeu? F de x é uma função que está em função desse x, né? Só que esse cara aqui, na realidade, é o meu g de x. Eu estou fazendo a derivada de uma função de uma função. Daí eu vou aplicar a regra, né, da derivada da cadeia. E como é que isso funciona? Para resolver isso aqui, a minha derivada de 4 menos x elevado a 1 terço dx, eu vou derivar essa função externa,
ou seja, o x elevado a alguma coisa, eu vou derivar como se fosse uma função normal. Então, nesse caso aqui, eu considero isso aqui que está entre parênteses, eu considero como se fosse só x. Entendeu? Eu vou tratar a derivada como se fosse só um x. Normalmente, como é que eu resolvo isso aqui, né? Eu tiro o expoente desse egg, 1 dividido por 3, multiplicado por 4 menos x, e daí aqui em cima eu vou manter o expoente e vou fazer menos 1. E agora, como eu estou aplicando a regra da cadeia, além de fazer essa derivada normal, eu vou multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Desse cara aqui, né? Do que está dentro dessa função. Ou seja, pela segunda função. Então vai ficar multiplicado pela derivada desse cara aqui. A gente já sabe, né? A derivada de uma constante é 4. A derivada desse aqui, que é só x, vai ser menos 1. Caso tenha ficado meio confuso, eu vou fazer aqui a derivada separada, né? Derivada de 4 menos x dx vai ser igual a derivada de 4 por dx menos derivada de x por dx. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Então dá o menos 1, que é o menos 1 que a gente tem aqui, né? Que está multiplicando pela resposta derivada dessa função interna. Então eu derivo a função externa como se não fosse uma função dependendo de outra função, e depois eu multiplico pela derivada dessa função interna que eu tenho aqui, que é a função que ela está dependendo. Essa é a regra da cadeia. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo só explicando essa propriedade em específico. Então, vamos lá, né, gente? Seguindo, eu tenho que a minha derivada vai ser 1 sobre 3 vezes 4 na menos x na menos 2 terços, que é o que sobra, né? Quando faço 1 terço menos 2 terços, menos 1, multiplicado aqui, né? Não pode esquecer. Isso aqui, esse menos 1 está entre parênteses e está multiplicando. Então, seguindo no cálculo, né? Porque não pode ser simples nunca, eu vou ficar 1 terço. Aqui eu tenho expoente negativo. Expoente negativo, o que eu faço? Eu mantenho o expoente e inverto a base. Então, multiplicado por 1, dividido por 4 menos x, e daí esse meu expoente aqui, ele vira um expoente positivo, vezes menos 1. E essa aqui é a derivada da função que a gente está trabalhando, né? Opa, aqui, igualzinho. Recapitulando, né? A gente tem que fazer duas derivadas de x, a primeira derivada de x menos 3 e depois a derivada, né, da raiz cúbica de 4 menos x menos 1. A gente já fez a derivada dessa primeira função aqui e deu... Deixa eu achar aqui o resultado, né, para não confundir. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? É tanta coisa. Onde é que tá? Aqui. E deu 1, exatamente 1. E agora a gente está fazendo a derivada da segunda, que está dando isso daqui. Seguindo, eu posso reescrever esse cara aqui como 1 terço que multiplica 1 dividido. E agora é o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu vou reverter o que eu fiz com o expoente. Então aqui eu tenho 4 menos x, né? 1 dividido por 4 menos x. E eu vou botar isso aqui tudo dentro de uma raiz cúbica, e o que está aqui dentro eu vou fazer ao quadrado. Então, fazendo isso aqui ao quadrado, eu tenho que 1 ao quadrado vai continuar sendo 1, e esse cara aqui eu só vou botar o quadrado embaixo. Então vai ficar 1 sobre 3, que multiplica a raiz cúbica de 1, porque 1 ao quadrado continua sendo 1, dividido por 4 menos x, vezes menos 1. Depois eu vou dividir de novo, porque a raiz, como tem uma divisão, posso dividir em cima e embaixo. Então vai ficar 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 1, dividido por raiz cúbica, esse cúbico ficou horrível, de 4 menos x
ao quadrado vezes menos 1. Ok, gente? Aqui faltou o quadrado aqui embaixo. Então, eu tenho que a raiz, pode ser de novo, raiz de qualquer coisa. Tendo 1 aqui, vai ser 1. Então já dá para cortar aqui. E eu vou ficar no final, que essa derivada é 1 terço que multiplica 1 dividido pela raiz cúbica de 4 menos x, entre parênteses, ao quadrado, vezes menos 1. Ou eu posso cortar esse menos 1 aqui que está enchendo o saco e boto aí aqui já. É menos 1 terço vezes 1 dividido pela raiz cúbica de 4 menos x ao quadrado. Então eu vou lá e vou voltar ao nosso exercício original, que é o limite de x tendendo a 3 de x menos 3 dividido pela raiz cúbica de 4 menos x. E eu espero que... Eu acho que vocês já se mataram nessa altura do campeonato, né? Porque isso aqui é um tédio. Como esse negócio é chato. Mas vamos lá. Foco, gente, foco. A gente tinha feito a derivada da primeira função. A função aqui de cima. Reescrevendo aqui, né? A gente vai reescrever esse limite com esse cara aqui de cima sendo 1, porque é a derivada dele. E o cara aqui de baixo sendo toda essa troca aqui, que eu vou mandar aqui para baixo. Então vai ser menos 1 terço vezes 1 dividido pela raiz de 3 de 4 menos x, tudo isso aqui ao quadrado. Ok, gente? Não é difícil. Agora, de novo, eu vou dividir entre o limite de cima e o limite de baixo. Então vai ser aqui limite de 1 dividido pelo limite... Deixa eu puxar aqui um espacinho pra gente. Vai ser, então, o limite de 1 dividido pelo limite de menos 1 terço vezes 1 dividido por raiz cúbica de 4 menos x, tudo ao quadrado. Limite de uma constante é a constante. Então, em cima vai ser 1. O limite de baixo, como a gente tem o polinômio aqui, né, o x, a gente só vai substituir o x tendendo para 3, e eu vou substituir, no caso, o x por 3, e essa vai ser a resposta do limite. Então, aqui vai ser menos 1 dividido por 3 vezes 1 dividido pela raiz cúbica de 4 menos 3, isso aqui ao quadrado. Então vai ficar 1 dividido por menos 1 terço vezes 1 dividido por raiz cúbica de 1 ao quadrado. E daí aquela coisa, né, gente? 1 ao quadrado continua sendo 1, e raiz cúbica de 1 continua sendo 1, e 1 dividido por 1 continua sendo 1. Então a gente fez todo esse esquema. Vocês devem estar extremamente bravos agora. A gente fez todo esse esquema para chegar aqui e descobrir que isso aqui na realidade é 1. Então no final o que a gente tem é 1 dividido por menos 1 dividido por 3 vezes 1. Aqui a gente tem uma divisão entre frações, né? E o que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Logo, o resultado final do cálculo inteiro é menos 3. E essa é a resposta do limite. É para menos 3 que ele está atendendo. Eu espero que tenha ficado claro. Isso aqui não é um exercício fácil de se entender. Tá? Tem muitas etapas, muitas propriedades, muitas regras. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, gente, comentem, perguntem. Pode comentar aí embaixo mesmo no comentário do YouTube. Então, para as pessoas que estão no grupo da monitoria, pode perguntar no grupo da monitoria. E é isso. Eu espero que tenha ficado clara a resolução do exercício. Abraço e até, gente.